Olá, seja bem-vindo à capacitação de viagem de transferência, parte 1, do módulo SIGA TMS Gestão de Transportes Proteus. A nossa agenda será composta pelos seguintes temas: conceito geral, cadastros necessários, documento de transporte, manutenção de transporte, viagem de transferência. Conceito geral. Conceitualmente, uma viagem de transferência tem o objetivo de movimentar a carga de uma filial da transportadora para outra filial da mesma transportadora. No universo das transportadoras, que possuem diversas filiais, é muito comum que seja feito um desenho do modelo ideal para a movimentação da carga entre estas filiais. Este desenho recebe diversos apelidos, como por exemplo, malha de transferência, escala e etc. Os principais benefícios de existir esta padronização na movimentação da carga entre as filiais são otimizar o uso dos veículos, reduzir o custo do transporte, melhorar a eficiência na prestação do serviço. Para facilitar o entendimento, vamos criar para a transportadora TOTUS uma malha de transferência para otimizar a entrega nos estados do norte do Brasil. Observe que a distribuição da carga nos estados da região norte do Brasil será feita sempre pela filial localizada no estado do Pará. Contudo, para que toda esta carga chegue nesse estado, existem dois fluxos principais de transferência: via Goiás e via Bahia. Via Goiás, toda a carga originada nos estados de Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo é transferida para a filial Goiás. Num primeiro momento, cada uma das filiais vai fazer uma transferência para São Paulo e depois de São Paulo para Goiás. E por último, de Goiás para o Pará, que fará a distribuição desta mercadoria. Via Bahia, toda a carga originada nos estados de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Ceará é transferida para a Bahia. Inicialmente, de cada uma das filiais, existe uma viagem de transferência para a Bahia. Num segundo momento, uma nova viagem de transferência da Bahia para o Pará, para que o Pará possa fazer a distribuição desta mercadoria nos estados da região norte. Uma vez que a carga esteja em Goiás ou na Bahia, ela será transferida para o Pará. TMS. Nós vamos falar agora sobre os cadastros necessários para se gerar uma viagem de transferência. Através do módulo SIGA TMS, é possível configurar uma malha de transferência conforme o exemplo criado, bastando seguir o passo a passo. Precisamos do cadastro das empresas, da estrutura de regiões, dos serviços, tarefas e atividades operacionais, das rotas, dos serviços, tarefas e atividades comerciais, do contrato do cliente. Precisamos gerar um documento de transporte e podendo fazer a manutenção de transporte para que, por fim, possamos gerar a viagem de transferência. Cadastro de empresas. Todas as filiais da transportadora devem estar cadastradas no cadastro de empresas. No exemplo abaixo, temos as filiais 01 São Paulo e 02 Curitiba. Estrutura de regiões. A configuração da estrutura de regiões é o passo mais importante para viabilizar as viagens de transferência. Neste cadastro, devem ser inseridas todas as filiais conforme o cadastro de empresas. Para cada filial, é obrigatório vincular todas as regiões atendidas por ela e esta configuração é imprescindível para o processo de transferência. No exemplo ao lado, temos a filial 1, que fica no estado de São Paulo, e temos a filial 2, que fica dentro do estado do Paraná. Na filial 1,
temos as regiões Osasco e São Paulo. Na filial 2, temos as regiões de Curitiba e São José dos Pinhais. Serviços, tarefas, atividades operacionais. Atividades. Para os processos operacionais que envolvem a transferência de mercadorias entre as filiais, as atividades abaixo são obrigatórias. Atividade de carregamento, atividade de saída de filial, configurada no parâmetro MV Ative SAI, atividade de chegada na filial, configurada no parâmetro MV Ative CHG, e descarregamento, configurado no parâmetro MV Ative DCA. Tarefas. Como sugestão para agilizar os cadastros, indicamos que, para cada filial registrada na estrutura de regiões, sejam criadas as tarefas vinculadas às atividades obrigatórias. Observe que, para cada filial de atividade, foram criadas tarefas específicas para cada uma das atividades obrigatórias. Observe. Tarefa 14. Saída de filial MSP01. Esta tarefa é composta somente pela atividade de saída de filial. 015. Chegada em filial MSP01. Também é composta somente pela atividade de chegada de viagem. Saída da filial MSP02, chegada na filial MSP02, carregamento na filial MSP01, descarregamento na filial MSP01, carregamento na filial MSP02, descarregamento na filial MSP02. O objetivo de que cada tarefa seja composta por uma única atividade é facilitar o cadastro dos serviços operacionais, fazendo uma combinação entre todas essas tarefas. Serviço operacional de transferência. É através do serviço operacional de transferência que é possível saber a sequência das filiais por onde a viagem de transferência vai passar. No exemplo abaixo, é possível identificar, através das tarefas, que a viagem se inicia na filial MSP01, carregamento e saída de viagem, e finaliza na filial MSP02, chegada e descarregamento. Serviço 10. Serviço operacional de transferência da filial MSP01 para MSP02. Serviço de transporte 2. Transporte ou transferência, como é comumente conhecido. Tipo de transporte rodoviário. E aqui a relação das tarefas. Eu vou efetuar o carregamento da mercadoria do veículo na filial MSP01, vou efetuar a saída de filial na filial MSP01, vou chegar de viagem na filial MSP02 e vou efetuar o descarregamento na filial MSP02. Serviço operacional de transferência. Para as transportadoras que possuem diversas filiais, o serviço operacional de transferência pode também conter as filiais de passagem, além das filiais de início e fim da viagem. No exemplo abaixo temos o início da viagem na filial MSP01, a passagem pelas filiais MSP05 e MSP09, a chegada na filial MSP010. Observe que, nas passagens das filiais MSP05 e MSP09, temos o conjunto completo de atividades, que seria a chegada, o descarregamento, o carregamento e a saída. Através do cadastro de rotas, podemos configurar cada uma das linhas da malha de transferência e ensinar para o sistema o que ele deve fazer a cada chegada em filial. Na parte superior do cadastro da rota, no campo Serviço, devemos preencher com o código do serviço operacional. Neste serviço estarão configuradas todas as filiais por onde a viagem deve passar.
na parte inferior da rota, quando a rota é de transferência, fica habilitado o preenchimento da aba Transferência. Seguem os detalhes para o preenchimento de cada coluna. COD REG-DES. Este campo pode ser preenchido com um código de região específica ou então com um código de uma filial. Para qualquer opção, a informação deve estar relacionada ao destino final da carga, independente do destino que a carga seguirá na viagem que utilizará esta rota. Exemplo: para os conhecimentos cuja filial de destino seja MSP02, este campo deve ser preenchido com o código da filial criado dentro da estrutura de regiões e que representa a filial, por exemplo, fio 02. Filial de destino. Este campo deve ser preenchido com o código da filial conforme o cadastro de filiais, relativos à região que foi preenchida na coluna COD REG-DES. Cadastro de rotas, continuação. COD REG-DCA, código da região de descarga. Este campo deve ser preenchido com o código da filial conforme estrutura de regiões onde a mercadoria deve ser descarregada. Fio descarga. Este campo deve ser preenchido com o código da filial conforme o cadastro de filiais relativo à região que foi preenchida na coluna COD REG-DCA. Dica importante: após o preenchimento dessas 4 colunas, é importante efetuar uma leitura da seguinte forma: toda a carga destinada à filial de destino X será descarregada na filial de descarga Y. Este exercício é importante, pois será exatamente esta a lógica que o sistema adotará no apontamento de uma chegada em filial. Neste exemplo, se a filial de destino for Belo Horizonte, a filial de descarga vai ser a filial 02. Reprocesso. Supondo que a coluna fio destino tenha sido preenchida com um conteúdo diferente da coluna fio descarga, o sistema assumirá que, ao chegar na filial de descarga, a respectiva mercadoria ainda não está no seu destino final, portanto, será necessário efetuar, no mínimo, mais uma nova transferência, e é através do campo reprocesso que é possível identificar se esta nova transferência será com o tipo de transporte rodoviário, aéreo ou fluvial. Mais detalhes sobre o reprocesso, utilizando o exemplo da malha de transferência no trecho RS-SP. Se a filial de origem do documento for RS e a filial de destino for São Paulo, ao apontar a chegada na filial São Paulo, não haverá reprocesso, pois a mercadoria já estará em seu destino final. Se a filial de origem do documento for Rio Grande do Sul e a filial de destino for Goiás, ao apontar a chegada na filial São Paulo, esse trecho, será necessário um reprocesso para que a carga saia de São Paulo e chegue em Goiás. Se a filial de origem do documento for RS e a filial de destino Pará, ao apontar a chegada na filial São Paulo, será necessário um reprocesso para que a carga saia de São Paulo e chegue em Goiás, e ao apontar a chegada em Goiás, ainda será necessário mais um reprocesso para que a carga chegue na filial de destino final, que é responsável pela distribuição.